História, né? Então, bom dia, estamos em História, página 16. Vamos iniciar o capítulo 10, Colonização Portuguesa na América. Abra lá a apostila de História, apostila didática, página 16, capítulo 10. Pronto. Muito bem. O Otávio entrou. Pronto, Deixa eu atualizar a chamada aqui. Portugueses na Para América. aproveitar. Bom dia, Otávio. câmera ligada. Isso aí, pessoas. Colonização portuguesa na América. Nós temos uma imagem, como sempre, de abertura aqui do capítulo. E nós já temos algumas perguntas. Então, observe essa imagem, faça o que se pede e responda as questões. Quais são os grupos de personagens representados? Tu vem nada. Os portugueses e os índios. Lógico, simples. Era isso. Pessoas, se aí vocês ficam falando todos ao mesmo tempo, eu não consigo ouvir quem está respondendo. Tá? Então, vamos manter uma certa ordem aqui, porque senão eu vou ter que mutar todo mundo. Os portugueses e os índios. 2. Os elementos mostrados na obra nos indicam que o primeiro contato entre portugueses e nativos foi pacífico? Sim, no início foi. O início, assim. No início. Toma espelho, obrigado. Mas depois- Por lanças, madeira, por arma. Não, era tipo espelho pra tudo. Também não, Deixa né? eu atualizar a Mas chamada. tipo, Bom algumas dia, tropas Júlia. sim. Bom dia, senhor. Desculpa ter chegado atrasada. Tá desculpada, Júlia Valdebenito. Ótimo. Então, nós temos... sim, essa primeira abordagem, esse primeiro contato de boa, acontecendo pacificamente. 3. As diferenças culturais entre nativos e portugueses foram motivos de estranhamento. Identifique algumas dessas diferenças na obra e, em seguida, vamos comentar aí. Quais são as diferenças que vocês observam? Religião. Na imagem? Não. Sim. Na imagem. Eu não sei, eu achei que era. As roupas, Um de porque cada vez. Então, eu ia Esse falar tipo isso, as de roupas. As roupas. Vocês conseguem observar que tem um cidadão com armadura no bar? Aham, sim. As armas também são Não diferentes. tá com Sim, as armas são diferentes. Destoa completamente. Então, as vestes, as armas, a religião, sim. Se vocês observarem, nós temos uma bandeira com uma cruz ali. Sim, Então, até o aspecto religioso já está presente, já aparece aqui. Quem que é o otorrinolaringologista? Otorrinolaringologista? Então, são os portugueses. Não, que acabou de entrar na aula. Acho que Não, são ô, Laura, é a franceses. pessoa que... Meu Deus do céu. Eu acho que são franceses. Eu É o vi. Henrique. não acabei de entrar na aula, não. É o Henrique. Eu já tava. Henrique. São os portugueses. Você não pode mais desmutar Otorrino, seu cara, vídeo. foi falar a Laura, né? O Polvilho, a otorrino é um médico, uma especialidade médica, tá? O cara que cuida aí do São nosso, portugueses. da nossa audição, da nossa respiração, tá? Laringologista. Meu Deus. Bom, pessoas, então, seguindo aqui, vamos lá. Lá na página 17, considerando a imagem da página anterior, você já deve ter ideia de que estudaremos nesse capítulo o início da presença portuguesa nas terras americanas. Essa foi caracterizada pelos contatos com os grupos nativos.
pelas estratégias de ocupação do território e pelas formas de exploração das riquezas aqui existentes. A chegada dos portugueses ao território que viria a ser chamado de Brasil se deu com o desdobramento do processo de expansão marítima portuguesa iniciado no começo do século XV. Então, nós já temos um organize as ideias aqui da página 17. Estabelecer a relação entre absolutismo, que é o poder concentrado na mão do rei absoluto. Poder absoluto. Exato. Mercantilismo tem a ver aí com comércio. E expansionismo tem a ver aí com conquista e exploração de novas terras. Então, qual é a relação desses três aspectos aí? Respondam. Calma, escrevam, respondam, nós corrigiremos together. A Isabel e a Pietra também entraram, vou atualizar aqui. Uns 5 minutinhos tá bom. Vamos lá, vamos às respostas aqui. Não, senhor. Ana, vamos lá, eu quero ouvir Ah, você. não, professor, deixa outras pessoas falar, que não seja eu. É que a Ana sempre fala. Você quer responder ou tô Não, rindo eu não. neurologista? Não, vai outras pessoas, dá chance para outras pessoas. Sim, Ana ué, sempre mas responde. todos têm oportunidade. Vamos começar com a Ana. Pois não. Senhor, eu tô sem livro, porque eu tô na casa da minha avó. Ah, Lívia. Coloca o share screen aí. Não, agora não. Nossa, que Ana. chato. Ô, só. É porque tem resposta, né, professor? Ah, é verdade. O Ah, professor tá. tem resposta. Vamos lá, Ana. Mas também tem um que não tem resposta, que ele pode... Verdade, senhor. É só colocar no livro do aluno. Não. Vamos, Ana. Eu botei assim, ó. O especialismo marítimo iria dar a Portugal terras novas para reinar com o absolutismo, que também iria impulsionar o comércio com novos produtos com o mercantilismo, e como os produtos também são especiarias novas, o preço também iria ir às alturas. Isso daria dar mais lucro. E uma das coisas que não tá aí, e eu botei, é que eles também iriam converter os indígenas, os indígenas nativos da região, na religião deles. Tá, você ainda incluiu o aspecto religioso. Alguém mais? Não. Como não? Fala, Eu Guilherme. até fiz. Não, professor. Não. Não. Calma aí, professor, eu vou pegar minha borracha. Ian? Tudo bem, Anjinho? Alô? Tá me Oi, ouvindo? Tá me vendo? professor. Oi, tô aqui. Aqui, senhor. Conseguiu responder a questão? Sim, só que eu não quero responder, não. Ok. Pessoas, então considerem o seguinte. Ana, a sua resposta está ok, está correta. Laura e Carol, Professor, posso falar aqui que eu escrevi, por favor? pode. Foi, Vamos lá. senhor. Eu coloquei que o expansionismo, expansionismo marítimo europeu, ele servia para abastecer de riquezas o mercantilismo. Tá, mas e o absolutismo? Daí, não sabe. Eu também não consegui colocar o absolutismo, não. Tá, Coloquei só os dois. Complica, Então, né? pessoas, Pode. vamos com calma aqui, entendendo o que estava acontecendo. Como eu já antecipei, a resposta da Ana está ok, está correta. Então, ó, prestem atenção. O poder absolutista significa o quê? O poder... Vai falar devagar, por favor. O quê? Fala devagar. Falar devagar. Porque não dá pra entender o que você tá falando, entendeu? Poder concentrado na mão do rei. É o absolutismo. Isso. Tem que colocar isso? Não, o senhor já tá explicando. Ah, tá. Posso? Pode? O expansionismo é realmente a conquista aí de novas terras.
Portugal foi o primeiro país a se lançar, a se aventurar na conquista aí, de novas terras, na verdade, na busca chegar à Índia, às Índias e etc. Agora, nós temos a questão do mercantilismo, que é o aspecto comercial. Qual a relação dos três? Tudo. Nós tínhamos em Portugal um poder absolutista, nós tivemos o expansionismo, a tentativa de chegar às Índias, de conquista de novas terras para que se tornassem colônias, e o mercantilismo. Portugal queria, na verdade, ter produtos, ter recursos, condições de negociar com a Europa. E, através da colônia Brasil e da chegada depois às Índias, Portugal conseguiu mercadoria, conseguiu produtos. Então, tudo isso aconteceu, tudo isso foi possível em Portugal. Então, tudo está interligado. Tudo isso? Então, os portugueses queriam expansão de terras, o poder absoluto e o comércio entre os europeus? É isso? Eles não queriam o poder absoluto, já era assim. Já tinham. Exato, já funcionava desse jeito. E aí, quando eles chegaram ao Brasil, então o Brasil acabou se tornando colônia, ou seja, a galera daqui se tornaram súditos, submissos a Portugal, que é conhecido como uma metrópole, certo? Então, nós sempre temos essa relação. Metrópole... Então, eu coloquei assim, os portugueses queriam ter terras e eles negociavam, eles comercializavam com os europeus e eles tinham um poder absoluto, é isso? Sim, o que é extremamente importante é que fique claro que esses três conceitos estão interligados, um se relaciona com o outro e tudo se falando aí, se referindo a Portugal. Eu vou até considerar se organize as ideias aqui. A gente já dedicou muito tempo aí. Então, pode ser uma pergunta de prova. Ótimo. Então, vamos lá. Crise do comércio com as Índias, página 17. Portugal foi pioneiro, olha lá o que eu acabei de falar. Portugal foi o primeiro país a se aventurar, a sair aí em busca de novas terras e de chegar às Índias. Na verdade, eu vou mandar um spoiler aqui. Pedro Álvares Cabral, ele meio que foi ligeiro, assim, sabe? Porque a diferença para contornar o continente africano para chegar nas Índias e o desvio que ele fez para chegar no Brasil é gigantesco. É mesmo. É gigantesco. É metade do caminho para ele fazer um negócio para virar para lá. São tipo 1000 quilômetros, assim, um negócio assustador. É um negócio maluco. Ou seja, ele, na verdade, disse que ia para um lado e, na verdade, bancou o espertalhão e foi para o outro. Não é possível que ele errou o caminho tanto assim, sem ter noção de que ele estava indo para outro lugar. Era óbvio isso. Exato. Então, é isso que eu estou apresentando para vocês. Então, na verdade, ele com ele mesmo, ele já tinha essa pretensão. Se estava combinado ou não com Portugal, aí é uma outra questão. Tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Portugal foi o pioneiro nas viagens de expansão marítima ocorridas no século XV e XVI. As embarcações portuguesas chegaram a terras distantes da Europa, situadas na África, na Ásia e na América. Dessas viagens, participavam navegadores experientes, olha só, navegadores experientes, eles conheciam os mapas, bússolas e etc.
cartógrafos, desenhistas, religiosos, aventureiros e empreendedores interessados nas possibilidades de riquezas existentes nas terras situadas além mar. Notem, nós tínhamos no imaginário ainda a ideia de que existiam monstros marinhos. Então, assim, Portugal foi o primeiro a se aventurar, a se arriscar aí no mar, porque tinha muita praga no imaginário, né, das pessoas. A ideia de que a Terra tipo, era plana, né? Então você ia navegando, 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 até que tinha uma hora que o mar acabava. E aí tinha um abismo. Tem uma borda. Imagina você cair pelo universo. E dava onde? Não, então, porque Não. quando você está na praia, pensa comigo. Você está na praia, lá na areia. Aí você observa um iate. Um iate está indo, mar adentro, mar adentro, mar adentro, mar adentro. E aí, daqui a pouco, o que acontece com esse iate? Some. Ele some. É. Para onde ele foi? Ele caiu no abismo. Meu Deus. É lógico, é muito evidente. Todo mundo vê. Ele estava ali, do nada, sumiu. Como assim ele sumiu? Essa teoria é muito boa. Se você perceber bem, quando tem um navio, ele vai descendo, o casco vai sumindo até sumir tudo. Exatamente. E aí cai lá no abismo. Entendeu? Então, esse imaginário era algo muito forte e que regia, de fato, a vida das pessoas. Então, ninguém era besta, ninguém queria morrer, sabe? Então, eles falaram, não vou, não. Seguindo. Organize as ideias da página 18. Nós temos extensão do Império Colonial Português no século XVI. Então, notem. Deixa eu... Passam aí, depois eu projeto isso aqui. Nós temos 4 perguntas. Vou dar uns minutinhos para vocês. Então, a correção aqui. Vamos lá. Bruna, está conosco? O que você respondeu aí na 1? Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses ao longo do litoral africano. O que você respondeu aí? Habilite seu microfone. Oi. Professor, que página que tá? 18. Organize as ideias. Senhora, eu posso falar uma resposta minha? Professor, eu Oi. coloquei que eles foram para o Senegal, Guiné, Moçambique. Ok, está Eu correto. coloquei quase a mesma. Eu coloquei que nem ela: Senegal, Guiné e Madagascar. Se você colocou. Moçambique. Vou marcar como correto. Moçambique. Eu coloquei Genegal. 2. 2. Localize e cite 3 locais ocupados pelos portugueses nas regiões do Oriente banhadas pelos oceanos Índico e Pacífico. Quem fala? Professor, Eu? tipo Orozundu, Diogo, Adame, esses? Ó, nós temos, por exemplo, Goa, Dil, Calcutá. Se vocês observarem, a transição ali, ó, é o encontro dos oceanos. O Eu também Índico coloquei. e Pacífico. Senhora, eu coloquei Dil, Goa e Sumatra. Eu botei Hormuz, Goa e Ceilão. Tá certo, senhor? Sim, não, o que é importante é que vocês entendam que é naquele encontro, naquela bifurcação ali, tá? Então, tá ok.
Na América, 3. Na América, qual foi o território ocupado pelos portugueses? Brasil. Brasil. Que é o Brasil, é óbvio, mas qual parte do Brasil? Foi o Brasil inteiro? Litoral. Sei lá. Litoral. Lembra? Olha lá embaixo do mapa, nós já temos, né? Não é lembra? Oeste. Os pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Qual foi a parte do mapa do Brasil? Leste. Leste. Metade. Ah, então responda. O leste do Brasil. Do nosso querido Brasil. Exato. Não. Por quê? Porque até então, eu acho que Olha, querido, eu já ia antecipar a próxima resposta já. Vou esperar. Então, considerem os pontos cardeais. O leste brasileiro. Ponto. 4. Considerando conteúdos já estudados, por que esse território não foi ocupado totalmente pelos portugueses? Por causa do tratado que eles tinham com os espanhóis. It's very nice. É o Tratado de Tordesilhas. It's very nice. Muito bem. Correto. Então, Portugal não poderia ocupar o restante do Brasil por uma questão de tratado, de acordo, e por uma questão financeira também. Portugal, na verdade, não estava com essa moral toda ainda, não. Tá? Então, eles não tinham recursos aí para se aventurar e ir conquistando as terras. Beleza? Roubaram o ouro do Brasil só para ter dinheiro. Eles acham que só porque tava ruim tem que roubar os outros. Ótimo. Ô, Giovanni, tenta arrumar seu áudio. O áudio tá muito ruim. Não dá pra entender quase nada que você tá falando. Página 18. Entre os séculos XV e XVI, o governo português esteve interessado em efetivar a ocupação de territórios na costa do litoral africano e estabelecer o comércio com reinos do Oriente. Os produtos orientais, principalmente especiarias e metais preciosos, motivaram os portugueses a edificar feitorias na costa africana e nas Índias. Para administrar os negócios com o Oriente, Portugal criou em Lisboa a Casa na Índia. Anualmente, os navios portugueses se dirigiam às Índias, em uma viagem contornando a África, que era chamada de Carreira das Índias, percurso entre Lisboa e os portos de Cochin e Goa. Até meados de 1530, os negócios de Portugal na Índia foram bastante lucrativos e os portugueses ultrapassaram os venezianos no controle do comércio de especiarias. Para que fique claro, é uma boa pergunta de prova. Feitorias. Controlado pelo feitor. Professor, posso beber água? Pode. Professor, eu posso ler o texto da página 19? Pode. Mas calma aí, deixa eu só considerar aqui, é que eu estou anotando as perguntas de prova aqui para deixar registrado. Então vamos lá, feitoria. Era um núcleo fortificado de ocupação portuguesa, cercado por paliçadas de madeira ou de pedra. Era administrado pelo feitor, escolhido pela coroa portuguesa. Além dele, poderia ter um escrivão. A maior parte das pessoas que viviam em seus limites eram militares, utilizada como depósito para madeira, animais, peles e outros produtos que se destinavam a serem embarcados. Na real, feitorias, na verdade, eram algumas fortalezas, algumas fortificações, depósitos, onde os portugueses deixavam aquilo que eles usavam para negociar, para vender. Tá? Então, para não ter que ficar carregando tudo para um lado, para o outro, aí eles conseguiram criar esses pontos logísticos. É como se fossem os galpões aí que nós temos hoje. Você não vê as empresas, a Amazon, a Marabras, com os caminhões andando com móveis o tempo todo dentro do caminhão. Não. Fica nos armazéns, fica nos depósitos, nos galpões. Aí, quando vende, eles pegam e entregam. Simples.
tá? Então, é assim que funciona. Vamos lá, interpretando documentos, página 19, Ana. Depois de observar sinais de terra firme no dia 18, no dia 21 de abril, desobedecendo as instruções fornecidas por Vasco da Gama em Lisboa, Cabral ignorou uma disposição favorável dos ventos para ir diretamente à Índia e decidiu investigar melhor o que lhe diziam os indícios. Avistando terra, lançou âncora na região hoje conhecida como Porto Seguro. A descoberta de Cabral, na verdade, não constituiu mais que achamento de terras que já eram conhecidas pelos portugueses empiricamente Por experiência. por conta de expedições de reconhecimento que empreendiam no Atlântico há décadas. O escrivão da Armada, Pero Vaz de Caminha, assinalou que as terras em que se encontravam eram tão férteis que diriam tudo o que quisesse aproveitar. Porém, com a Índia ao alcance das naus de Portugal, sendo suficiente controlar alguns pontos estratégicos para ter domínio sobre um comércio já estabelecido e sustentado por uma produção que não dependia da força de trabalho portuguesa, tentar cultivar as novas terras da América parecia comparativamente muito dispendioso. Era mais fácil no século XVI, quando os portugueses eram senhores do Atlântico e do Índico, obter lucros através da intermediação comercial de especiarias do que produzi-las ao mesmo tempo, comercializá-las. Nessa época, o Brasil encaixava-se perfeitamente como o ponto ideal de escala das embarcações da carreira da Índia. A passagem pela proximidades da costa brasileira era reabastecimento dos navios para praticamente inevitável. Os navios eram obrigados a aportar em terras com solo rico e recursos hídricos abundantes. E a terra de Santa Cruz passou a fornecer o apoio logístico necessário às armadas da Índia. A maravilhosa força do vento na direção exigida possibilitava isso, mas demandava grande atenção e vigia dia e noite para que o navio seguisse o rumo certo. Ótimo. Deixa eu comentar, então, o que estava acontecendo. Segundo o que se sabe, na verdade, por uma questão de experiência, Portugal já sabia dessas terras ali na América. Mas, nessa expedição aí, eles chegaram ali no Brasil de novo, e aí eles, é legal essa terra aqui, é bonito, tem muita coisa boa, muita coisa para explorar, mas vai dar muito trabalho, eu quero evitar fadiga. Já assistiram Chaves? O Jaiminho? Não? Eu quero evitar fadiga, vai dar muito trabalho. É muito promissora, tem muita coisa boa aí, mas para arrumar, para pegar tudo isso aí, vai dar muito trabalho, não quero não. Então, assim, Pedro Álvares Cabral chegou, olhou a terra, viu umas coisas legais, coisas boas. Legal. E saiu fora. Foi negociar de novo lá com a Índia, vendendo aí as especiarias, trabalhando com o mercantilismo, né, o comércio, porque era muito mais vantajoso. Então, por 30 anos, o Brasil ficou lá. Depois, entre aspas, de descoberto, ficou meio que largado, não deram muita moral, muita importância para as terras brasileiras, tá? E aí nós temos 3 perguntas na página 19. Vamos lá. Uns minutinhos para vocês. Respondam.
Vamos lá, então. Correção. Página 19. O que era a carreira da Índia? Alguém? Era uma profissão da Índia. Não. É o caminho que os portugueses faziam até a Índia, sim, tá? Muito bem. É isso? Sim. É isso, senhor? Sim. Nossa, eu acertei, mas achei que estava errado. Caminho dos portugueses que faziam até as Índias? Caminho dos portugueses. 2. De que maneiras as terras da colônia portuguesa na América passaram a fazer parte da carreira da Índia? Posso falar, senhor? Que eu acho que é? Por O favor. Brasil encaixava-se perfeitamente como ponto ideal de escala das embarcações. É isso? Por quê? Eu acho que é porque eles estavam num lugar que os portugueses passavam até chegar às Índias. Aí eles reabasteciam os navios, não é? Muito bem, exatamente. Então, eles pegavam água, pegavam algumas frutas, mantimento, eles pegavam, usavam inclusive essa parada para fazer, de repente, alguma manutenção, algum reparo ali no navio. Então, eles aproveitaram esse pedaço de terra aí, Brasil, para pegar água, para fazer um reparo, fazer uma manutenção. Então, eles usaram meio que... Como um porto. Claro, uma estratégia aí. Então, Três. o Brasil encaixava-se perfeitamente como ponto ideal da escala das embarcações? Ô, Laura, você está ouvindo o que a gente está falando, Laura? Sim. Então, entenda, ó, o que é importante é o seguinte. Portugal, então, eles saíam e eles paravam ali no Brasil para quê? Para pegar mantimento e fazer reparo nos navios. Então, era um ponto, uma parada estratégica. É isso. Então, parada estratégica. Mas para quê, Laura? Para pegarem comida. Sim, é isso que você tem que entender. Você tem que entender o contexto. Não é só simplesmente copiar o que a gente está discutindo ali. Mas eu entendi para que eles paravam. Ótimo. Para pegar Vamos lá, comida. Vini, ali. Lavinha. Ô, professor, eu não A estava hora ficou escutando. exaltada quando eu Agora eu pensei para que pegarem comida. foi tipo um salgado de Oi, comida. quem está falando? Henrique? É o Henrique. nossa, Eu não estava escutando a aula até agora. Aí eu pensei que todo mundo estava quieto. Aí depois que eu fui ver se estavam falando, eu não estava ouvindo. Aí eu tive... Parabéns para Por isso você. que eu não estava... Pegaram comida. Vamos lá. 3. Explique os motivos pelos quais as autoridades portuguesas, em suas decisões, deixavam as terras de sua colônia na América em segundo plano. Deixar no Brasil, não tem nada a Eu ver. coloquei porque era muito trabalhoso. Muito bem. E era muito mais lucrativo E para as Índias? as especiarias lá da Índia negociar com a Europa. Muito bem, é isso. Eu não sei se eu vou conseguir terminar isso aqui, não, mas vamos lá. Página 20. Por volta de 1530, acompanha aí, por volta de 1530, o até então lucrativo comércio português começou a entrar em crise. É nesse contexto que se efetiva a posse portuguesa do Brasil. Vários fatores concorreram para isso. Prestem atenção, nós temos 3 aspectos aqui que são fundamentais. O volume dos gastos com as viagens ultramarinas não compensava o lucro obtido com o comércio das especiarias na Europa, em razão da concorrência de comerciantes holandeses e espanhóis. Então, esse foi um primeiro aspecto. Estava ficando muito caro já estava compensando negociar. 2. Os colonizadores espanhóis encontraram reservas de ouro e prata na América, o que estimulou a monarquia portuguesa a intensificar a procura por metais na sua colônia americana, no Brasil. Porque então,
os portugueses não valorizaram o Brasil, por quê? Porque eles não acharam nada assim de muito valioso. Não tinha seda. Os índios que aqui habitavam, eles não produziam nada que seria lucrativo para eles. E eles não acharam de cara ouro, prata, nada disso, como se ouro você visse espalhado, assim, solto, né? Então, eles começaram a mudar o olhar agora sobre a colônia, sobre o Brasil. E 3, a presença constante de franceses e ingleses no litoral brasileiro obrigou a monarquia portuguesa a efetivar formas de ocupação mais efetiva no Brasil. O que estava acontecendo? Portugal descobriu aquela terra ali na América, descobriu o Brasil, legal. Mas, por 30 anos, Portugal deixou o Brasil lá largado, de lado. E aí o que aconteceu? Franceses e ingleses, eles começaram a parar, a frequentar o Brasil. E aí, ninguém é bobo. Eles sabiam que eles poderiam perder esse território para os franceses e ingleses. Então, Portugal parou para pensar, opa, é melhor eu povoar logo aquela terra ali, tomar posse, me apropriar mesmo, pegar para mim, porque senão os caras vão pegar para eles. O famoso ditado, se você não quer, tem quem queira. Muito bem, exatamente isso. Se aplica como uma luva aqui. Tudo bem? Então, essa questão aqui da crise em Portugal e essa atenção que Portugal passou a dar aqui para o Brasil é uma ótima pergunta de prova, esses 3 aspectos, tá? Então, considerem isso, porque nós temos... Como funciona? Nós temos esses aspectos como centrais aí na mudança do olhar de Portugal para o Brasil. Seguindo. Nós temos aqui, então, na página 20. Tá tudo bem aí, Giovanni? Sim. Vamos lá. Contatos, escambos e feitorias. Então, Júlia. Oi, sir. Leia para a gente, por gentileza. Página 20. Sério, sir? Durante a primeira metade do século... XVI. O comércio de especiarias com o Oriente foi o foco principal da coroa portuguesa. Nesse contexto, o território brasileiro era utilizado para abastecimento das frotas portuguesas e carregamentos para o Brasil. Para reconhecer o litoral de sua colônia na América e combater a presença estrangeira, a coroa portuguesa empregou a estratégia de enviar expedições guarda-costas entre 1516 e 1526. Continua, Júlio, por favor. Mas interpretando documentos. Então, leia aí, vai lá. Leia esse fragmento de texto no qual o historiador Capistrano de Abreu comenta em seu livro Capítulos de História Colonial, publicado em 1907, a presença de franceses no litoral brasileiro no início da ocupação portuguesa do território. Desde a Paraíba ao Nordeste até São Vicente do Sul. É São Vicente do Sul, né? O litoral estava ocupado por povos falando a mesma língua, procedentes da mesma origem, tendo os mesmos costumes, porém profundamente divididos em 2 grupos. Esse próprio chamava esse nome aí e o outro nome. Tupinambá. Isso aí.
Porque os nananã se aliaram constantemente aos franceses e os portugueses tiveram seu favor aos... Não consta da história, mas o fato é incontestável. E foi importante. Durante anos ficou indeciso se o Brasil ficaria pertencendo aos Peró, que são os portugueses, ou aos nananã, que são os franceses. Muito bem. Então, temos 3 perguntas aí, 5 minutinhos e a gente corrige. Vale a pena só fazer uma observação óbvia. Os portugueses, os franceses, os ingleses, eles não conheciam a terra. Quem conhecia era quem vivia aqui, os índios, as tribos. Então, nada mais sensato do que buscar alianças. Então, os portugueses, eles buscaram aí alguns índios, algumas tribos, para ajudá-los na exploração, nos caminhos da própria terra. Então, isso é muito evidente. E aí nós temos essa divisão aqui entre portugueses e franceses. Vamos lá. Então, de acordo com Capistrano de Abreu, havia 2 povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro no início da colonização portuguesa. Que povos eram esses? Tupiniquim e Tupinambá. Muito bem. B. Como era a relação entre eles? Povos que falavam a mesma língua, procedentes da mesma origem e tendo os mesmos costumes. A relação entre esses 2 povos, eles tinham Eles eram divididos. Muito bem, eles eram divididos, eles sempre estavam em conflito. Embora o que a Laura disse proceda, tá? Então, eles sabiam se comunicar, eles usavam o mesmo tipo de roupa, mesmos hábitos, porque... Eles eram semelhantes. Sim, mas eles tinham objetivos, ideias diferentes, por isso os conflitos. Senhor, eu coloquei aquilo e eram divididos. Muito bem. 2. De que maneira as relações entre esses povos indígenas favoreceram os europeus, franceses e portugueses que chegaram à costa brasileira? Eles passaram a conhecer mais o Brasil. Eu coloquei ao seu favor, senhor. Sim, a conhecer o Brasil, a seu favor, sim. Então, nós temos os tupiniquins se uniram aos portugueses, os tupinambás aos franceses. Os europeus, eles usaram essa rivalidade que já existia aqui, nessas 2 tribos, e aí se beneficiaram disso, da rivalidade que eles próprios já tinham, Portugal e França. Então, eles se identificaram, cada um com um grupo ali, e foi uma maravilha. Uma maravilha. 3. A costa brasileira, no início da colonização portuguesa, lá no começo, era efetivamente controlada por Portugal? Justifique. Não, pois eram os índios que controlavam. Os índios? Não eram os espanhóis? Espanhóis? Não, era uma parte da... A França controlava uma parte, Portugal controlava outra. Os europeus, então? Calma, olha só. A Ana respondeu corretamente. Vamos entender. Portugal, então, falou que era o dono da terra. Mas quem, na verdade, estava direto aqui no litoral brasileiro eram os franceses. E aí, os historiadores, a galera ali que observava, ficava meio em dúvida. Calma aí. Portugal fala que é o dono do negócio, mas nunca está aqui. Eu só vejo francês. Como assim? De quem que é essa terra? Explica para mim. Ou se fosse dos franceses. É mais ou menos assim, ó. Os franceses estão lá, mas até por direito de Portugal. Exato, mas por isso que Portugal regalou os olhos. Falou, opa, o comércio com a Índia aqui já não está sendo legal, já não está sendo vantajoso.
E os franceses estão direto ali no litoral. Estão direto ali na minha terra. Para eu perder aquela terra é 2. O comércio já está ruim. Aí eu vou ficar sem os 2? Então é melhor eu garantir minha terra lá. Tudo bem, pessoas? Aham. Alguma consideração, alguma dúvida? Não. Então, beleza. Hoje nós ficamos por aqui. Cuidem-se. E até 11 horas na aula de filosofia. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.